Quando pensamos na história dos 5 pães e 2 peixes, podemos nos perguntar: o que Jesus realmente quis nos ensinar com isso? Por trás desse milagre, há muito mais do que apenas a ideia de alimentar uma multidão faminta. Ele estava mostrando algo profundo sobre quem ele é e como Deus cuida das pessoas. Primeiro vemos que Jesus sabia que aquelas pessoas estavam ali principalmente por necessidades físicas. Elas queriam comida para encher o estômago, mas não estavam preocupadas em buscar algo maior, como a verdade ou um relacionamento com Deus. Mesmo assim, ele as alimentou sem pedir nada em troca. Isso revela o coração bondoso de Deus. Ele cuida de todos, independentemente de suas intenções. Mas havia algo mais no coração de Jesus. Ele sabia que muitas daquelas pessoas não o seguiriam depois de comerem. Ele não tentou forçá-las a mudar de ideia ou exigiu que elas se tornassem discípulos. Em vez disso, ele simplesmente partiu, deixando claro que sua missão era muito maior do que apenas satisfazer a fome física. Ele queria que as pessoas entendessem que há algo mais importante: a comida espiritual, aquilo que sacia a alma e nos conecta com Deus. Jesus também deixou uma mensagem clara para nós hoje. Ele não está interessado apenas em resolver nossos problemas materiais. Ele deseja que busquemos a verdade, que procuremos conhecê-lo de verdade e vivamos de acordo com seus ensinamentos. Ele disse uma vez: trabalhem não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. João 6,27. Ou seja, devemos ir além das coisas passageiras e buscar algo duradouro, a presença de Deus e a vida que Ele oferece. Por isso, os pensamentos de Jesus por trás desse milagre são um convite para refletirmos sobre nossas próprias motivações. Estamos buscando a Deus apenas por bênçãos materiais, como saúde, prosperidade ou conforto? Ou estamos dispostos a ir mais longe, buscando um relacionamento verdadeiro com Ele e aprendendo a viver conforme sua vontade? Esse é o coração da mensagem que Jesus quer nos transmitir através desse momento tão especial. Na Bíblia, há uma história marcante sobre Jesus que sempre me chama de nunca atenção. Ela aconteceu quando um grupo de pessoas estava com fome e não havia comida suficiente para todos. Um dos discípulos de Jesus, André, irmão de Pedro, notou que havia apenas um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Ele comentou: mas o que isso pode fazer diante de tantas pessoas? Jesus então pediu que todos se sentassem na grama. Havia ali cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Jesus pegou os pães e os peixes, agradeceu a Deus e começou a distribuí-los. Todos comeram até ficarem satisfeitos. Depois disso, ele ordenou aos discípulos que recolhessem as sobras e eles encheram 12 cestos com os pedaços que restaram. Isso me impressiona profundamente, porque mostra como Jesus é poderoso. Ele fez algo extraordinário com tão pouco e provou que ele é realmente Deus, capaz de prover em qualquer situação, mesmo quando parece impossível. Essa passagem reforça minha fé e me faz lembrar que Deus pode realizar milagres, independentemente das circunstâncias. Mesmo que não houvesse comida disponível naquele momento, eu creio que Jesus teria encontrado outra maneira de alimentar aquelas pessoas. Afinal, nada é impossível para Deus. Esse milagre se tornou um dos pilares da minha confiança nele. Depois de refletir sobre essa história, li algumas explicações que me ajudaram a entender melhor o coração de Jesus ao realizar esse milagre. Uma delas diz que aquelas 5.000 pessoas não eram necessariamente seguidoras de Jesus. Muitas estavam ali por curiosidade ou simplesmente porque tinham fome. Elas não conheciam profundamente quem ele era, mas isso não impediu que ele cuidasse delas. Jesus sabia que elas só queriam comer, mas ainda assim ele decidiu alimentá-las. Esse gesto revela muito sobre o caráter de Deus. Ele não tratou essas pessoas com indiferença, mesmo sabendo que elas não o seguiram ou compreenderam seu propósito. Em vez disso, ele usou aquele momento para mostrar sua bondade e poder. Ele permitiu que vissem um milagre, mesmo que muitos não entendessem seu significado mais profundo. Deus não faz distinção entre pessoas. Ele cuida de todas as criaturas que ele criou, independentemente de suas intenções ou crenças. Essa reflexão me fez perceber que Deus age com amor e justiça para com todos. Ele oferece graça e bênçãos,
mesmo aqueles que não o reconhecem. Para ele, cada ser humano tem valor e ele deseja que todos experimentem seu cuidado. Isso ampliou meu entendimento sobre a natureza de Deus e me fez admirar ainda mais sua bondade e misericórdia. Essa história dos 5 pães e 2 peixes sempre me intrigou. Quando li sobre ela pela primeira vez, fiquei impressionado com o poder de Jesus em alimentar uma multidão tão grande com tão pouco. Mas depois de refletir mais profundamente, percebi que há muito mais nesse relato do que apenas um milagre incrível. As pessoas que comeram naquele dia não estavam ali porque queriam seguir Jesus ou aprender dele. Muitas delas só estavam preocupadas em encher o estômago. Mesmo assim, Jesus as tratou com bondade. Ele não exigiu nada delas, não fez sermões, nem tentou convencê-las a mudar de vida. Depois de alimentá-las, ele simplesmente partiu, sem dizer mais nada. Isso pode parecer estranho à primeira vista, mas revela algo profundo sobre quem ele é. Jesus sabia que aquelas pessoas não o seguiram. Ele entendia a condição humana, a ignorância, a falta de interesse espiritual e até mesmo a rejeição ao que ele representava. Essas coisas o entristeceram, mas ele não as tratou com ódio ou indiferença. Pelo contrário, ele demonstrou compaixão e cuidado. Mesmo sabendo que elas não o aceitariam, ele ainda quis lhes dar algo bom, alimento para o corpo e uma amostra de sua graça. Esse gesto simples mostra o coração de Deus. Ele trata todas as suas criaturas com bondade, mesmo aquelas que não o reconhecem ou não o valorizam. Não importa se alguém está longe dele ou não entende seus propósitos, ele ainda assim provê e cuida. Isso é parte da essência de Deus. Ele é misericordioso, tolerante e cheio de amor. O que mais me tocou foi perceber que por trás desse milagre há uma mensagem silenciosa, mas poderosa. Deus expressa seus pensamentos e sentimentos através de suas ações. Ele espera que haja pessoas que possam ouvir o que ele está dizendo, entender seu coração e cooperar com ele. Esse milagre, embora simples em sua descrição, carrega consigo uma verdade profunda sobre quem Deus é e como ele age. Antes, eu via essa passagem apenas como um exemplo do poder divino. Agora entendo que ela também revela o caráter de Deus. Ele não faz distinção entre as pessoas. Ele oferece sua bondade a todos, independentemente de suas intenções ou atitudes. Isso me fez valorizar ainda mais a maneira como Deus nos trata. Ele não força ninguém a segui-lo, mas continua sendo fiel em sua bondade e cuidado. Aprendi que cada ato de Deus tem significado e que precisamos estar atentos para ver além do que parece óbvio e enxergar o coração dele nas pequenas coisas. Através dessas palavras, pude perceber que Jesus enxergava claramente o coração daquelas pessoas. Elas estavam interessadas apenas em satisfazer sua fome física, sem desejar buscar a verdade ou conhecer mais sobre Deus. Mesmo assim, ele as alimentou e saciou sua necessidade imediata. Isso revela algo profundo sobre o caráter de Deus. Ele é bondoso e generoso, mesmo com aqueles que não o seguem ou não têm intenção de conhecê-lo. Jesus sabia que essas 5.000 pessoas não se tornariam seus discípulos depois de comerem. Ele não alimentou falsas expectativas, nem tentou convencê-las a mudar de ideia. Simplesmente lhes deu o que precisavam naquele momento, sem exigir nada em troca. Essa atitude mostra como Deus trata cada pessoa com integridade. Ele concede graça e bondade a todos, mas também sabe distinguir entre aqueles que buscam apenas benefícios materiais e os que desejam verdadeiramente segui-lo. Para os que só queriam comer e ter conforto físico, ele ofereceu alimento e cuidado, mas não compartilhou verdades espirituais profundas. Já para os discípulos que tinham um relacionamento sincero com ele, Jesus reservava ensinamentos mais ricos, capazes de nutrir suas almas e guiá-los no caminho da vida eterna. Isso me fez entender que Deus age de acordo com o coração e a disposição de cada pessoa. Ele trata a todos com amor, mas espera que aqueles que o amam de verdade busquem mais do que bênçãos passageiras. Por trás do milagre dos 5 pães e 2 peixes, há uma mensagem poderosa. Muitas pessoas se aproximam de Deus buscando apenas soluções para problemas físicos ou materiais, como comida, saúde ou prosperidade.
No entanto, se o coração delas não está voltado para a verdade e para um relacionamento genuíno com Ele, elas nunca alcançarão sua aprovação plena. Jesus deixou isso claro quando disse: Vocês me procuram não porque viram sinais, mas porque comeram pão e ficaram satisfeitos. Trabalham não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. João 6:20 e 6-27. Ele nos convida a ir além das necessidades temporais e buscar algo muito maior, a verdade que liberta e a vida eterna. O Senhor também ensinou que devemos permanecer em Sua palavra para sermos verdadeiros discípulos e conhecer a verdade que nos liberta. João 8:31-32. Isso significa que Deus não quer apenas nos dar bênçãos materiais. Ele deseja que vivamos de acordo com seus ensinamentos, praticando o que Ele nos orienta e buscando amá-lo de todo o coração. Aqueles que seguem esse caminho são os que realmente recebem as promessas de Deus e alcançam a vida eterna. Então, qual é o pensamento de Jesus por trás desse milagre? Ele quer que entendamos que Deus é bondoso e cuida de todas as pessoas, mas também espera que busquemos algo mais profundo, a verdade e um relacionamento real com Ele. Agora fica mais claro que, enquanto algumas pessoas só querem comer o pão, Deus anseia por aqueles que desejam viver sob sua orientação e experimentar sua presença plena. Se você gostou dessa mensagem, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Só assim estaremos divulgando a palavra de Deus e ajudando o maior número de pessoas possível. Amém? Que Deus te abençoe.